Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e hoje a gente vai falar de um artigo de Carolina Belin sobre como operadoras de planos de saúde de autogestão se uniram para prestar um serviço único com foco em medicamentos de alto custo. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Cooperação é o ato ou efeito de colaborar, auxiliar. A história atesta que essa capacidade ela foi determinante para o desenvolvimento do Homo sapiens e do domínio da espécie sobre outras. O ser humano ele consegue criar comunidade e trabalhar conjuntamente de maneira singular, diferente de qualquer outro animal do planeta. Na saúde suplementar, essa regra basilar tem sido revisitada de maneira estratégica para garantir a sobrevivência em um momento de grandes desafios de sustentabilidade financeira. Um dos exemplos concretos vem de Minas Gerais, da experiência inicial de 3 operadoras de autogestão que tinham um objetivo comum, que era melhorar os custos operacionais. O plano de farmacoeconomia também prezava por não renunciar a um atendimento de valor agregado para o beneficiário, e assim nasceu o Centro de Infusão Compartilhado. Flávia Magalhães Alves, que é gestora do Serviço de Medicina Preventiva do Centro de Promoção à Saúde da Fundação da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais, conta que eles já tinham um histórico de compartilhamento de serviço em clínicas de atenção primária, especialmente para o interior, e eles observaram que eles estavam conseguindo levar um serviço de qualidade, viabilizando economia. Disso surgiu então a ideia de fazer um centro de infusão, uma clínica que fosse direcionada a atender o processo de medicamentos infusionais. O Centro de Infusão Compartilhado, ele oferece a aplicação de medicamentos que precisam de acompanhamento médico, ou seja, com foco em doenças com tratamento de alto custo. E além dessa operadora, as operadoras Semig Saúde e Copay Saúde estiveram juntas na concepção do modelo de negócio. Flávia esteve envolvida durante todo o processo e relata que cada operadora estudou sua demanda, fazendo um levantamento de pacientes elegíveis e de patologias atendidas para conseguir mensurar os custos. Nessa etapa ainda foram desenvolvidos protocolos de atendimento e foi determinada a definição dos medicamentos disponibilizados, assim como os tipos de infusão. Tendo então todas as informações mapeadas, a clínica foi aberta em um sistema de divisão em cotas por porcentagem. Se uma das operadoras tem 14% do público atendido, ela será então responsável por 14% do custeio. E Camila, considerando que o Centro de Infusão Compartilhado ele começou a operar em janeiro de 23, ele já tem os resultados econômicos que mostrem o benefício dessa iniciativa no primeiro ano? Tem sim, Laura. Flávia Alves, que é a autora dessa análise farmacoeconômica, conta que a partir da coleta dos dados de experiência, a economia total gerada em um ano de funcionamento com mais de 1.800 atendimentos a 137 pacientes foi de mais de R$500 mil. Em grande parte, esse resultado é acreditado à redução de 31% no custo de compra dos medicamentos. Ela conta que o poder de compra ficou diferenciado porque antes ela comprava, por exemplo, para 25 beneficiários, e hoje ela compra para 500, então o custo da medicação também melhorou. E ela conta que em oncologia isso faz diferença e nas doenças imunológicas faz muita diferença. O trabalho foi vencedor do Prêmio Saúde Unidas 2023, uma ação da União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde para incentivar a produção de estudos científicos que mostrem casos práticos de assistência inovadora de qualidade aos beneficiários de planos de saúde. O modelo de negócio vem chamando a atenção para além do estado de Minas Gerais, com o ingresso de novas operadoras no SIC, o Centro de Infusão Compartilhada, inclusive de grande porte, como a CACI. Também existe o interesse de operadoras filiadas à Unidas para replicar a experiência em outras regiões do país, como no Ceará. A própria fundação, que a Flávia é gestora, estuda utilizar o modelo de negócio para criar uma clínica compartilhada para atender crianças com transtorno do espectro autista. Ela conta que a experiência tem sido muito enriquecedora. Tudo é compartilhado, todas as decisões são compartilhadas também. Eles dividem tanto as dificuldades quanto os acertos, e isso acabou trazendo um grande amadurecimento importante no cuidado do paciente. E ela reforça que a parte econômica é importante em um momento de sustentabilidade do sistema, mas a parte assistencial também é muito importante porque ela consegue entregar uma assistência de excelência e também consegue economizar.
Como tem sido desenvolver uma ação como essa, pensando também no foco no paciente, uma vez que você muda esse modo atual, né, tirando o vínculo do paciente do prestador e passa para a operadora? O Centro de Infusão Compartilhada começou a operação com 10 pacientes. Chegar em 137 foi uma tarefa de busca ativa, conquista e fidelização fundamentada na criação de vínculos e na escolha de ofertar um serviço de qualidade. Flávia conta que o paciente para de ter como referência o prestador e começa a ter como referência a operadora de saúde. São pacientes que têm medicação de longa permanência por toda a vida e que já vinham tendo essa medicação sendo recebida dentro dos prestadores que fazem parte do Centro de Infusão Compartilhada. Para tirar ele desse prestador, eles tiveram que oferecer um atendimento muito melhor e um cuidado mais efetivo para que ele tivesse interesse em mudar. A assistência fornecida pelo Centro de Infusão Compartilhada contempla uma equipe multidisciplinar com enfermeiros, médicos, farmacêuticos, nutricionistas e psicólogos. O cuidado no atendimento é visto como um fator decisivo para o crescimento da clínica e posteriores impactos econômicos positivos em toda a cadeia. Flávia, que além de gestora também é psicóloga, ressalta que encontrar alternativas sustentáveis economicamente não precisa estar dissociado do olhar especial para quem está sendo cuidado, muito pelo contrário. É imprescindível tornar a jornada do paciente a melhor possível. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui no podcast a Flávia Alves, que está na gestão do setor Sempre Saúde, que é o Serviço de Medicina Preventiva da Fundafeng. Bem-vinda, Flávia. Boa tarde, obrigada, Laura, pelo convite. Muito bom estar aqui para poder falar do trabalho que a gente está desenvolvendo na Fundafeng e em Minas Gerais também. Então, até já aproveitando esse seu gancho, eu queria que você contasse um pouco para a gente de onde é que surgiu essa ideia de cooperação entre essas operadoras de saúde. Olha, Minas Gerais, a gente tem um vínculo muito importante através da Unidas, né, que é responsável por todas as autogestões, e os diretores das autogestões mineiras, eles se conhecem, conversam muito e levam suas dores, seus problemas, e a cada reunião que é feita a nível de direção, a nível de gestão, onde que a gente analisa os dados, a gente vai vendo as dores e a gente percebeu que muitas dores, muitas dificuldades que a gente estava encontrando no plano de saúde, os outros também estavam tendo. A gente sabe que Minas Gerais é um estado muito grande, né? Mais de 800 municípios, e a gente tem que atender em todo o interior. E para que isso acontecesse, a gente viu que, unindo forças, a gente ia chegar a mais beneficiários do interior, de outras cidades, com maior facilidade e com a qualidade que o plano de autogestão tem. E daí a gente começou, os diretores criaram essa ideia, passaram para a equipe para a gente estar fazendo, colocando em prática, e a gente viu que deu certo com as clínicas de atenção primária à saúde. Quando a gente foi vendo que foi um movimento positivo, aonde que as equipes técnicas trabalham juntas, a gente desenvolve protocolos, projetos juntos, né? E vários planos de saúde, CEMIG Saúde, Copar Saúde, a CASU, PASA, CACI, aí foram surgindo o que mais tem alto custo. E aí a gente chegou no alto custo de medicamentos imunobiológicos. E quando se fala em medicamento imunobiológico, a gente está falando de um tratamento contínuo ao longo da vida. E que todos os planos tinham os prestadores como aliados para poder atender o beneficiário. E aí, como estava dando certo o compartilhamento de clínicas de atenção primária, por que não compartilhar uma clínica de medicamentos, de tratamentos imunobiológicos? Então, foi daí que surgiu, e a gente achou um prestador comum que aceitasse, comprou a ideia, né, de todos os planos de autogestão aqui de Minas e implantou. A gente está na capital com a clínica, então é uma clínica de infusão em Belo Horizonte. Então a gente escolheu uma região centro-sul, onde que a gente começou a montar um protocolo que eu falo que é diversas mãos. Então, daí que veio compartilhar, para a gente conseguir ter um atendimento de excelência e ainda gerar economia.
Muito bacana, Flávia. E até escutando um pouco você falar e lendo a matéria fala sobre essa possibilidade de expansão, né, dessa cooperação. E aí, expansão não só para mais autogestões dentro do próprio estado, ou até outros estados também, mas eu fico pensando na ampliação da capacidade, né? Você falou da atenção primária, a matéria fala do centro de infusão compartilhada, mas que outras possibilidades essa cooperação também poderia trazer benefícios não só financeiros, mas também para os próprios pacientes, né? Eu falo que o compartilhar é muito legal, porque a gente consegue colocar o paciente no centro do cuidado. Então, o nosso objetivo é levar para aquele beneficiário o melhor atendimento, e a gente também pensa na sustentabilidade. Então, aí eu tenho que gerar economia. Um outro estudo que a gente está fazendo, que foi puxado pela Unidas, Minas Gerais, é sobre o transtorno espectro autista, que a gente está vendo que está crescente, a gente está recebendo nas nossas carteiras, mesmo o plano de saúde de autogestão, tendo uma carteira mais envelhecida, a gente tem acima da média, a média no mercado é 20 e poucos %. Quando você fala de um plano de autogestão, você fala 30% mais 60 mais a idade. Mas a gente está tendo muita inclusão de beneficiários com o transtorno espectro autista. E a gente está fazendo um estudo para ver se não vale a pena a gente ter uma clínica compartilhada, onde que a gente vai prestar um atendimento humanizado das melhores terapias que existam agora. Então, a gente vai pegar as terapias adequadas para a fase etária adequada, com profissionais formados, profissionais que têm as especializações, para que a gente evite que o cuidado seja fragmentado, porque quando a gente fala de uma clínica compartilhada, o protocolo, ele olha para o paciente a nível longitudinal, então a gente só não dá um atendimento e tchau, né? Eu falo que a gente pega o beneficiário e cuida. Então, a gente também pensa no espectro autista, não só para criança, mas para a família. Acolher essa família e dar o atendimento através de um compartilhamento, porque eu vou conseguir gerar qualidade e ainda vou ter um custo acessível que vai fazer, né, com que os planos sejam sustentáveis. Então, esse é um modelo que a gente está pensando. Outro também braço que a gente está pensando, dentro da clínica mesmo de infusão, são os medicamentos orais oncológicos, né? Vocês devem acompanhar o movimento que a gente está tendo de novas drogas, novos medicamentos. A ciência, eu falo que está entregando muito para esse tratamento oncológico, e a gente está procurando formas também de dar ao nosso beneficiário o melhor medicamento que tem, que seja indicado a tempo e a hora, e que ele consiga ter acesso. E o compartilhamento, compartilhar com as outras autogestões, traz para a gente uma possibilidade de negociação mais efetiva. Então, isso está sendo muito importante, um movimento grande que está trazendo para Minas, né? Eu falo assim que já passaram dos muros até de Minas. Outros estados estão olhando para este compartilhamento dentro estou falando dos planos de saúde de autogestão. Então, vindo conhecer o que está sendo feito do compartilhamento para tentar levar para outros estados. A gente tem o Ceará, Mato Grosso, tudo buscando formas também através do compartilhar. E agora até falando um pouco assim, né, quais foram os seus maiores desafios, né, que vocês encontraram nesse processo, assim? Precisou, por exemplo, criar um sistema unificado? Sim, Laura, a gente teve que, eu falo que todo mundo teve que pegar o seu ego, guardar e sentar e fazer a várias mãos. Então, a gente teve que criar vários protocolos unificados. Então, você traz visões de várias operadoras, de várias equipes técnicas, e aí a gente teve o desafio de achar um ponto em comum. Qual que é o ponto comum que o nosso prestador vai ter? Então, ele teve que criar um sistema, então, um prontuário eletrônico, para poder atender todas as demandas e todos os indicadores que a gente vai acompanhar. Então, o desafio, eu acho que é um funil. Todo mundo dá ideia e a gente chegar no ponto comum do melhor atendimento. E outros desafios também, até a nível de beneficiário. O beneficiário entender que a gente está unindo forças não para poder economizar. A gente está unindo forças para dar qualidade e sustentabilidade.
Como a gente tem o plano de saúde, né, a mensalidade, o aumento da mensalidade é o vilão, o movimento que o plano de saúde faz, o beneficiário acha que vai ser prejudicado. Então, eu acho que esse processo de mostrar o valor agregado quando se unifica ou quando se tem uma clínica própria foi um desafio imenso. Então, internamente aqui na Fundafeng, a gente teve que fazer vários projetos com várias áreas envolvidas para que aquilo se tornasse viável e o valor que a gente agregou fosse possível o beneficiário enxergar. Eu acho que foi um desafio assim, enorme, porque ele já estava vinculado a outro prestador e a gente queria trazer ele para a nossa clínica. Então, isso foi um desafio gigante. E Flávia, você trouxe aqui, né, esse caso que é um sucesso, já falou um pouco sobre os desafios que vocês tiveram, e a gente vê que ele tem funcionado muito bem para a realidade de vocês, que estão aí cooperando entre autogestões. Com base em toda essa experiência que você teve, até da participação desde o início de todo esse projeto, você acha que seria possível extrapolar isso também para outras modalidades de operadora, por exemplo, as cooperativas, medicinas de grupo, também poderiam pensar projetos similares? Olha, Camila, eu acho que sim. A gente está ouvindo agora do seminário que teve da Unidas em Brasília e a fala, né, de várias pessoas que estão da ANS, que estão à frente da saúde, né, da saúde pública também, que a gente tinha deputado, é esse movimento e essa preocupação. Como que a gente vai tornar a saúde viável por um plano e é que a gente vai ter o atendimento de equidade para todos. Então, eu acho que esse movimento que a gente está fazendo e que a gente vê uma economia que é significativa, né? Vou dar o exemplo da Fundafeng, que a gente prestou um melhor atendimento, ainda economizou mais de 500 mil num ano, né? Porque eu falo que quando a gente fala em valores em saúde, são valores que saem um pouco da realidade. Eu acho que todos os planos de saúde têm que fazer esse movimento, porque o mercado ele vai entrar com muitas drogas, ele vai ter um custo elevado para várias patologias, e se a gente não se organizar e não unificar forças, eu acho que a saúde não vai pagar a conta. E aí a gente vai superlotar o SUS, porque as pessoas não vão conseguir ter plano de saúde, e a gente fala assim na saúde, onde que vai estar a oportunidade? Então eu vejo o compartilhamento uma oportunidade para o sistema de saúde, né? Porque é saúde suplementar, a gente suplementa o SUS. E se a gente não for mais suplementar, com quem que vai ajudar o SUS a ser viável, né? Então, acho que ele pode extrapolar não só os muros de Minas, igual eu falei, mas de outros tipos, sim, de planos de saúde. E Flávia, até agora pensando um pouco no lado do beneficiário, como é que foi a receptividade dos beneficiários com relação a essa cooperação? Vocês tiveram alguma dificuldade com relação a isso? Teve algum trabalho de, mostrar para eles o valor? Como foi isso? Teve, a gente fez um trabalho grande junto com a comunicação, cada plano, né, fez a sua linha de comunicação, a gente levou muita informação do conceito do que a gente estava trabalhando para o beneficiário, seja pelas redes sociais da Fundafeng, seja pelo site, seja pelo jornal que a gente tem, o boletim. Então, a gente levou munição de conteúdo para o beneficiário, para ele poder entender o que era o conceito, para ele querer ir. E aí a gente também fez, eu falo que é trabalho de formiguinha, de ligar para o beneficiário, explicar o que estava sendo feito, assistente social, psicólogo, mostrando para ele o que a gente queria estar entregando. E eu falo que depois que um vai contando para o outro o que foi e que o que aconteceu no cuidado, né? A gente tem o depoimento de uma mãe, de um jovem que já faz o tratamento desde novinho. E quando ele chega para a gente na nossa clínica de infusão, ela fala assim: hoje meu filho não recebe o medicamento. Hoje meu filho recebe um cuidado e eu enxergo esse cuidado. Então, eu falo que isso é muito gratificante para a gente, né? Eu vou dar um exemplo, numa clínica de atenção primária, que uma beneficiária nossa passou mal e foi para a clínica, né? Era uma coisa que nem deveria ser feito na clínica, sim a nível hospitalar. Mas se ela não tivesse ido para a clínica e a médica que estava lá feito os primeiros socorros, massagem cardíaca, que ela deu uma parada e levado para o hospital, ela poderia não ter existido. E aí isso vai levando
para os outros beneficiários o cuidado prestado. Então, na hora que ela chegou, todo mundo já conhecia, ela já era uma pessoa que frequentava a clínica, e a partir daí todo o cuidado foi feito, né? Desenrolou o cuidado à paciente. Então, a gente teve esses desafios, a gente ainda tem, tá, Camila? Captar novos beneficiários, trabalho de formiguinha mesmo. A gente liga, a gente manda mensagem, a gente manda e-mail, a gente lota a caixa dele para ele enxergar a gente e falar assim, vou dar uma chance. E aí, a partir da chance, eu falo, tem uma médica que trabalha com a gente, que ela fala assim, eu não posso perder a primeira consulta. A primeira consulta é o cartão de visita para aquilo que eu quero fazer com o beneficiário. E Flávia, assim, até para a gente entender todo esse histórico, né? Quanto tempo que demorou para vocês conseguirem colocar esse projeto no ar, né? Quais foram as etapas, assim, as principais etapas? O primeiro compartilhamento que a gente fez, né, que foi da clínica de EPS, foram só 2 autogestões, foi a Fundafeng e a CEMIG, e foi no meio da pandemia. A gente abriu em 2021, outubro de 2021, os diretores, as gestões, as equipes estavam conversando desde 2019, então foi aí, né, vários anos, 2 anos aí conversando, tentando um prestador, e aí a gente criou esse em 2021, e o centro de infusão, que foi o outro ramo que a gente fez, a gente abriu em 2023. Então, a gente está vindo com uma crescente, né? Eu falo que a gente começou com uma clínica, hoje a gente já tem 9 clínicas compartilhadas de atenção primária, que são os espaços Sempre Saúde da Fundafeng, e mais uma clínica de infusão compartilhada. E agora a gente está querendo ir para outro ramo, né? Eu falo que está dando tão certo que a gente está pensando em crescendo, mas é tudo muito pensado, não pega e abre. A gente estuda, a gente tem na Unidas, né, Minas, aqui o superintendente Wesley, ele pega todos os dados de todas as autogestões, a gente analisa em várias reuniões esses dados, para depois a gente tentar levar para a prática como que seria isso e viabilizar aquilo que a gente está pensando. Então, sempre tem um estudo robusto por trás da clínica aberta. Flávia, eu queria agradecer a sua participação aqui no podcast, né, de ter trazido essa experiência, né, de como essas operadoras elas estão se unindo para prestar esse serviço único com foco nos medicamentos de alto custo, principalmente, como você falou, a gente tem aí um momento importante, né, de avanço tecnológico, de como isso está cada vez trazendo novos desafios. Então, obrigada por dividir essa experiência, explicar como foi todo esse processo, os principais desafios e que isso, né, a gente consiga ver no futuro em outros estados. Obrigada. Obrigada, gente, adorei. Eu acho que é bom a gente levar as ideias, né? E as ideias rodarem. Eu falo que conhecimento é muito importante, né? Ele é uma mandala. Se a gente não compartilhar, não faz sentido a gente ter, né? Obrigada pela oportunidade. Antes de terminar, eu quero te convidar para conhecer a nossa edição digital de março, Entre Mentes e Máquinas. Vai lá em mittechreview.com.br. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá. Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.